Boa noite. Chamo para compor a mesa a candidata Geisa e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhora Geisa. Boa noite, excelência. Vamos iniciar sua audição com a disciplina de língua portuguesa, tudo bem? Primeira pergunta. Qual a função dos pronomes pessoais do caso reto? Excelência, a função do pronome pessoal do caso reto é se dirigir a um objeto direto. Dê um exemplo numa frase. Eu vou até ele. Segunda pergunta. Na frase, cheguei às 17 horas. Utilizamos crase? Só um minuto, excelência. Sim, excelência, utilizamos crase, porém a crase ela é facultativa quando antecede a horário em números, escrito em números. Terceira e última pergunta. A frase, abre aspas, me avisaram do jogo ao telefone. Está correta? Não, excelência, a frase está incorreta, pois o pronome me, ele é proibido na língua portuguesa no início de... Muito obrigado, estou satisfeito. Passo a palavra para o examinador de direito. Boa sorte. Boa noite, senhora Geisa. Boa noite, excelência. Eu sou o seu examinador de noções de direito, tudo bem? Tá ok. Podemos começar, então? Podemos. Vamos lá. Qual o prazo do Ministério Público para oferecer denúncia contra a pessoa presa? Excelência, o prazo para oferecimento da denúncia a partir do Ministério Público é de 5 dias, a partir da efetuada a prisão. A partir da prisão? Isso. Segunda pergunta. Homicídio praticado mediante tortura está previsto na lei de tortura? Um minuto, excelência. Não, excelência. O homicídio praticado por meio de tortura, ele se encontra tipificado no Código Penal. É uma qualificadora do crime de homicídio. Terceira pergunta. Quem é competente para demitir um delegado de polícia? Excelência, desculpa, não escutei direito. Quem é competente para demitir um delegado de polícia? Só um minuto, excelência. Excelência, para demitir o delegado de polícia, apenas o governador do estado. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Farei as questões de criminologia. Primeira pergunta. Qual é o conceito de crime para a escola clássica? Excelência, o conceito de crime para a escola clássica é como ente jurídico e o crime ele está relacionado à questão do livre-arbítrio da pessoa. A pessoa pode escolher cometer o crime ou não. Por que ele é um ente jurídico? Excelência, os doutrinadores da época conceituaram como ente jurídico como uma norma tipificada no direito penal ou nas normas legislativas. Por isso que eles dão essa nomenclatura como ente jurídico, porque vem de normas processuais. Fale sobre o caminho da vitimização, ou iter vitimae. Excelência, desculpa, não escutei a última frase. Fale sobre o caminho da vitimização, ou iter vitimae. Só um minuto.
Excelente, eu não me recordo do último termo que o senhor falou, mas em relação ao caminho da vitimização, historicamente falando, a vítima não era vista pelo direito penal e pelos poderes públicos. A vítima só veio a ter uma posição privilegiada nos últimos tempos, principalmente em relação à criação da Lei 9.099, que deu oportunidade à vítima para poder compor os danos, né, que foram realizados contra a vítima, e a composição também dos danos morais e materiais. Terceira e última pergunta. Qual é o conceito de criminoso para a escola positiva? Excelência. O conceito de criminoso na escola positiva, que tem como expoente César Lombroso, que o criminoso ele já nasce com o intuito de cometer crimes em sua identidade física, na biologia, ele já... só um minutinho, Excelência. Excelente, ele já nasce predisposto a cometer crimes. Ele não é uma escolha do criminoso cometer, ele já nasce com essa predisposição para ser um criminoso, em relação a biotipo, tanto na face quanto corporal, todas essas descritas pelo médico da época, Lombroso. Muito obrigado, estou satisfeito. Obrigada também. Vamos lá, Geisa. Vou dar o feedback aqui para você. Primeira pergunta que eu te fiz: qual é a função dos pronomes pessoais do caso reto, né? Você deu uma resposta, né, que é para se dirigir ao objeto direto. Na verdade não, tá? Na verdade ele tem a função de sujeito ou de predicativo do sujeito, tá bom? São eles os pronomes, né, pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, eles, elas, tá bom? E são essas a função dele na língua, tá bom? E a segunda frase a segunda pergunta que eu te fiz foi uma frase: cheguei às 17 horas. Eu perguntei para você se utilizamos crase. Você falou que sim, isso está correto, tá? Porém, você me disse que é uma hipótese de uso facultativo. Na verdade, não, tá? É uma hipótese de uso obrigatório, pois estamos diante de hora exata. Quando é hora exata, é a utilização obrigatória da crase, tá bom? E a terceira e última pergunta, você acertou, né? Perguntei se a frase estava correta. A frase é: me avisaram do jogo ao telefone. Você disse que não. Realmente não está correta mesmo, e é correta a sua explicação também, pois na língua portuguesa não utiliza a regra. Uma das principais regras de colocação pronominal é que não utilizamos próclise em início de orações, tá bom? Então o correto seria: avisaram-me do jogo ao telefone, e não me, porque o pronome oblíquo ato no antes do verbo, no caso de próclise, não inicia a frase, tá bom? Então, isso é o feedback que eu tenho a te dar a respeito das matérias. Em relação à postura, acho que o João Ricardo ou o Fernando irão comentar alguma coisa do tipo, mas eu gostei bastante, tá bom? Então, você demonstra um bom domínio ali do uso do vernáculo e transparece bastante confiança nas suas respostas, tá bom? Parabéns aí pela participação. Estou um pouco travada, mas foi. Normal. Com o tempo e com a prática, você se solta e começa a adquirir uma expertise no tema, tá bom? Legal. Obrigada. Passar aqui para os comentários de direito, Geisa. Eu achei que você foi muito bem, tá bom? Gostei muito da sua postura. Não sei se foi a sua primeira banca. Não sei se está treinando com... foi muito bem, parabéns. Com relação às questões, você acertou quase tudo. Eu só anotei um errinho aqui na primeira pergunta, que é com relação ao início da contagem do prazo, que não é da prisão.
e sim no recebimento dos autos do inquérito policial pelo promotor, tá bom? É dali que começa a contar os 5 dias. Segunda pergunta acertou, né? Eu queria ver se você sabia distinguir o elemento subjetivo, e sim a tipificação é do Código Penal e não da lei de tortura, porque é homicídio praticado mediante tortura, tá bom? Intenção de matar. Terceira pergunta, competente ao governador, tá? Parabéns, basicamente isso eu vou passar para o Fernando já. Obrigada. Bom, vamos lá, Geisa. A primeira pergunta que eu fiz para você foi da escola clássica, né? Qual que é a visão de crime para eles? Então, nesse caso, você falou uma resposta adequada, né? Que é o ente jurídico. Daí eu insisti um pouco mais na pergunta que eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, tá? Por que ele é um ente jurídico? Porque ele é simplesmente uma violação às normas, tá? Então, faltou só você falar que é uma violação às normas, né? Você falou das normas, tudo, mas não falou propriamente da violação. Mas sua resposta estaria adequada, né? Que eu quis só que você desenvolvesse um pouquinho mais. Está dentro. Depois eu perguntei para você sobre o caminho da vitimização, né? Ou iter vitimae, que é como é conhecido. Ele faz um paralelo ali com o iter criminis, né? Tinha uma época que os doutrinadores eles queriam muito atribuir características, né? Classificar, dividir as vítimas. Então criou-se isso. O que você trouxe como resposta são as fases históricas, né, da vítima. O caminho da vitimização ou iter vitimae são etapas que uma pessoa ela passa que vão fazer ela se tornar vítima ou não. Tá? As fases são intuição, atos preparatórios, início da execução, a execução e consumação. Tá? São essas fases. Dá uma olhada. Não recordo de ter estudado essa parte da vitimização, só a parte histórica mesmo. Uhum. Isso aqui eles acabam, não é muito incidente, mas eles acabam perguntando também para vocês, tá? Iter vitimae, ou caminho da vitimização. Tá. Depois eu perguntei para você qual é o conceito de criminoso para a escola positiva, né? A gente associa bastante a questão de Lombroso, né? Que ele foi o pai do positivismo, e trouxe a classificação do atavismo, do determinismo biológico. Então, acho que está adequado também a resposta que você trouxe, né? Da questão que ele é determinado. Só vale também destacar que não era a única posição dos positivistas, né? O Ferri, por exemplo, ele traz as causas multifatoriais, né? Sobretudo causas sociais. Ele propõe aquele experimento da saturação criminal, em que o meio ele contamina, né, o indivíduo, fazendo muito um paralelo com a química mesmo, né, a mecânica de fluidos e tudo mais. Mas a gente pode sim associar que a visão de criminoso para os positivistas era um determinismo, né, seja biológico ou multifatorial. Tá bom? Parabéns aí pela sua banca, pelas suas respostas. Tá muito bem. Obrigada, pessoal. Imagina.